embaixador, teu mensageiro. Irmãos, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de recapitular o que já estudamos aqui na novena do Espírito Santo. Amém? No primeiro domingo da novena, nós falamos o que é o Espírito Santo. Amém? O que é o Espírito Santo. No segundo domingo da novena, nós falamos o que como ser batizado no Espírito Santo. Então lembre bem, primeiro nós falamos o que é o Espírito Santo. Segundo, falamos como ser batizado no Espírito Santo. Demos os 7 passos para sermos batizados no Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Amém? Então, o que é o batismo? Muito parece com o primeiro e o segundo, mas tem uma diferença. O que é o batismo no Espírito Santo? Falamos o que é o Espírito Santo, falamos como ser batizado no Espírito Santo e vamos falar o que é o batismo no Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo se divide em 3 situações. Primeiro, um revestimento, depois uma unção e depois a virtude do Espírito Santo. Amém? Então, quiserem anotar, nós passo a passo vamos entender o que é o batismo no Espírito Santo. Primeira coisa, ele é um revestimento. Segundo, ele é uma unção. Terceiro, ele é a virtude do Espírito Santo. Amém? Então vamos entender isso aqui, abrindo a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 46 ao 49. E diz assim Jesus: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de quê? De poder. Irmãos, aqui no último versículo que lemos, no versículo 49, nós nos deparamos com uma situação bem interessante. Jesus fala aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Amém? Então ele disse aos seus discípulos: não saia de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Amém? Veja só, por que Jesus disse isso? Porque Jerusalém era um lugar de paz. E os seus discípulos, por não estarem ainda revestidos do Espírito Santo, não estavam preparados para saírem a campo, fora do lugar de paz que eles viviam, para então lutar contra as forças das trevas, contra as forças espirituais malignas, contra tudo o que se levantava contra o povo daquela época. Então, os discípulos teriam que permanecer em Jerusalém, cidade de paz, para que eles então pudessem ser revestidos de poder. E depois então, saísse de Jerusalém e começasse a pregar o evangelho, a curar os enfermos e expulsar os demônios. Porque até então, eles não tinham revestimento. E o que seria esse revestimento? O que é esse revestimento? O revestimento nada mais é do que uma proteção, uma capa, um escudo para as nossas vidas. Então o Espírito Santo é proteção para nossas vidas. Vem sobre a pessoa batizada um revestimento espiritual que torna essa pessoa intocável pelo maligno, até que ela mantenha esse revestimento em sua vida. Diga graças a Deus. Então a pessoa revestida do Espírito Santo, ela simplesmente está protegida, porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? Vocês estão me entendendo bem? Então o revestimento funciona como uma cápsula que você está dentro dela.
é invisível, você não a vê, mas você está dentro daquela bolha, daquela cápsula de proteção, onde o inimigo não pode chegar até você, não pode te tocar, porque você está revestido, e assim revestido, ele não pode o quê? Te tocar. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento, primeiro, um revestimento, uma proteção que você recebe, que o inimigo não tem acesso à sua vida. A partir do momento em que a pessoa é batizada no Espírito Santo, o inimigo não poderá ter acesso à sua vida, ele não pode mais te tocar. Diga graças a Deus. Exemplo disso, vamos ao livro de Jó, capítulo de número 1. Abra aí, Jó, capítulo de número 1. Aonde fica Jó? Você vai a Salmos, que está no meio da Bíblia, e volta um pouquinho, é o livro de Jó. Jó, capítulo de número 1, o verso é o de 8, tá? O verso é o número 8, é o de número 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, pede ajuda, os obreiros vão te ajudar. Jó 1, versículo 8. Veja só o que aconteceu. Vamos ler o versículo 6, 7 e 8 para você entender. Vamos lá. Diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aonde estava Satanás? Entre os filhos de Deus. E diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora veja bem o que Satanás responde ao Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Veja o que Satanás disse: por acaso o Senhor não tem cercado o seu servo Jó de sebe, ele e a sua família? Ou seja, sebe era uma cerca, uma certa proteção que se colocava ao redor de uma parreira de uva, ao redor de uma casa, cercava aquela casa. Então, ou seja, Satanás disse assim: não tem como eu tocar nele. Em outras palavras, ele está cercado, ele está protegido, há uma cerca à sua volta, eu não posso chegar a ele. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Veja que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse homem Jó tinha uma proteção, ele tinha um revestimento espiritual. A cerca que Satanás falava, a sebe que ele citava, era algo no sentido figurado, não é no sentido real, no sentido figurado, algo espiritual, algo que só Satanás via e Deus. Jó não via essa proteção, Jó não enxergava essa proteção. Jó sabia que estava sendo protegido por Deus, Jó sabia que estava sendo guardado por Deus, mas ele não enxergava. Mas o diabo enxergava, Satanás enxergava, e não tinha acesso a Jó. Amém, pessoal? Porque ele estava revestido, protegido por Deus. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Primeiro, ele nos reveste, ou seja, nos protege. Diga graças a Deus. Quem está me entendendo, levante a mão. Amém. Você viu aqui, marca que a gente ainda volta aqui nesse livro de Jó, ainda nesse mesmo capítulo, tá? Você viu que revestimento é proteção. E isso faz toda a diferença. Satanás disse para Deus: eu não posso tocar nele. Ele está cercado, sua família está cercada, protegida pelo Senhor. E tudo que ele faz, o Senhor abençoa, suas mãos abençoam. Amém? Vamos agora ao livro, a primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 27.
Aí já está perto de Apocalipse. Pode ir lá em Apocalipse e volta, você já vai encontrar. Capítulo 2, verso 27, da primeira carta de João. Primeira carta de João. Nós falamos para você o que é o batismo no Espírito Santo. Revestimento, unção e virtude do Espírito. Agora a gente vai saber o que é a unção. O que é essa unção que quando somos batizados recebemos? O que é essa unção e qual a sua finalidade em nossas vidas? Amém? Vamos lá? Versículo de número 27. E diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha para mim, a função desta unção é fazer a pessoa aprender as coisas de Deus. A unção é uma capacidade que recebemos de interpretação das coisas de Deus, da palavra de Deus, de aprendizado. Nós recebemos, quando nós recebemos o Espírito Santo, um revestimento que é proteção e uma unção que nos capacita, que nos dá o entendimento de tudo que nós lemos ou de boa parte do que nós lemos. E a cada vez nós vamos aperfeiçoando esta unção em nós. Nós vamos tornando isso ainda mais eficaz em nossas vidas, ainda mais evidente em nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Então a unção é uma capacidade de entendimento que recebemos, coisa que o mundo lá fora, que as pessoas, elas não são capazes de entender. Você já ouviu alguém falar: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo? Quem já ouviu isso? Pastor, olha, eu não leio a Bíblia porque é muito complicado. Mas eu digo para você, eu leio a Bíblia e eu tenho, uma compreensão de tudo, como se eu estivesse lendo o livro mais claro que possa existir. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Porque a gente recebe com o batismo no Espírito Santo essa capacidade de entender a palavra de Deus. E essa unção passa a nos ensinar as coisas de Deus, a compreender as coisas de Deus. Quem está me entendendo faz assim. A pessoa comum, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não consegue assimilar, ela não consegue absorver nada. Ela lê uma coisa, lê, e ela olha aquilo para o sentido natural. Ela não tem aquela unção aguçada, aquela unção que faz ele entender, que faz ela entender o que ela está lendo. Diga graças a Deus. Amém? Não há complicação na Bíblia. É que a pessoa natural, a pessoa que não tem a unção de Deus, ela não consegue entender. Você vê aqui que João fala aos seus ouvintes o seguinte: olha, é uma unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, a própria unção deles, estamos falando exatamente de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Então aquela unção, João diz, você não precisa se preocupar com o que vocês irão pregar às pessoas, com o que vocês irão falar, porque o Espírito, a unção que está em vocês, vos ensinará a fazer isso. Quem me entendeu faz assim: pastor, entendi. Então já vimos o batismo no Espírito Santo. Primeiro, ele é um revestimento, proteção. Segundo, unção, capacidade de entender as coisas de Deus, capacidade de compreender a palavra de Deus, né? De absorver aquilo que para muitos é um mistério, para nós é algo muito claro. Para a pessoa que está cheia do Espírito Santo é algo muito claro. Estão me entendendo, sim ou não? E na continuidade vem o terceiro item do que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma virtude do Espírito de Deus. Vamos traduzir isso: o caráter de Deus em nossas vidas. Amém? É o caráter de Deus, a virtude de Deus em nossas vidas. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Você está aí no livro
de 1 João. Volta e vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus também afirma aqui sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, pede ajuda aos irmãos aí, os obreiros, que eles te ajudam. Diz assim Jesus. Essas palavras que nós vamos ler agora é de Jesus. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Vamos ler de novo? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é essa virtude, pastor? Nós vamos voltar lá no livro de Jó, onde eu pedi para você marcar. Você vai entender o que é a virtude. Amém? Vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8. Vamos ler o versículo 1, que é o que relata aqui Deus. Vamos lá. Capítulo de número 1, versículo 1. Olha o que Deus diz sobre Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, que algumas Bíblias dizem sincero, que é a mesma coisa, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos repetir isso em voz alta. Íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. De novo. Íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Agora preste atenção nisto. Isto é a virtude de quem? Do Espírito Santo. É essa virtude que complementa o que é o batismo no Espírito Santo. Quando a pessoa, ela recebe o Espírito Santo, ela recebe a proteção, a capacidade de compreender a palavra, e ela recebe também a integridade de Deus, ela recebe também a retidão de Deus, ou seja, a fidelidade de Deus, a obediência de Deus, e ela recebe também o temor a Deus, e ela recebe também outra coisa muito importante, se desviar do que é mal. Então a pessoa, quando é batizada no Espírito Santo, ela simplesmente recebe o caráter de Deus, a virtude de Deus. E daí se explica uma coisa. Eu até citei um exemplo, e nada pessoal, tá? Eu quero que vocês entendam que eu não sei do passado de ninguém, eu só estou falando aqui algo aleatório, não é algo, né, que a gente está se referindo a esse assunto. Foi um exemplo que veio na minha cabeça. Um exemplo. Uma mulher, uma garota de programa, vem para a igreja, encontra as portas abertas, entra na igreja, assenta-se no banco, ouve a palavra de Deus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela ouviu a palavra de Deus, reconheceu que o ato que ela estava fazendo era errado. Então ela diz: eu me arrependo, eu me converto, eu obedeço, eu creio, amém? Eu peço, eu vou seguir a paz com todos e vou me santificar a partir de hoje. O que vai acontecer com ela? Ela vai receber o batismo no Espírito Santo. Aquela mulher que antes era uma pecadora, recebe a proteção de Deus, que é o revestimento, recebe a unção, que é a capacidade de entender as coisas de Deus. Ainda que ela seja analfabeta, ela vai entender, ela vai compreender. Talvez até mais do que uma pessoa muito intelectual. E ela vai receber também um novo caráter. Ela vai receber uma nova virtude. Aquilo que ela vivia antes será lançado no mar do esquecimento. E ela vai receber um espírito novo. Ela vai receber uma forma nova de vida.
Amém? Ela vai receber um formato novo de vida, onde aquilo que ela fazia e ela achava normal, ela vai repudiar, ela vai ter nojo, ela não vai mais aceitar. Quem está me entendendo faz assim. Então essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Consequentemente, ela recebeu o caráter, a virtude. Ela passa a ser íntegra, ela passa a ser reta, ela passa a ser temente a Deus e ela passa a desviar-se de todo o mal. Diga graças a Deus. Vocês entenderam, sim ou não? Então o batismo no Espírito Santo se resume nisto. O revestimento, que é a proteção, a unção, que é a capacidade de compreender a palavra, de entender, de receber o ensinamento da palavra de Deus, e também que é o caráter, a virtude do Espírito, que é o caráter, amém? De Deus na sua vida. Quem entendeu a palavra hoje? Diga graças a Deus. Isso é o Espírito Santo. Agora vamos fazer um resumo de tudo isso para nós entendermos a importância do batismo. Primeiro, ele nos dá o quê? A proteção. Imagina você protegido e o mal não podendo te tocar, o inimigo não podendo tocar na sua vida. Você estará protegido. Então veja que é importante ter o batismo no Espírito Santo. Amém? Depois você recebe uma capacidade de entendimento e de conhecimento das coisas de Deus grande. Você passa a cada dia ter mais e mais e mais e mais e mais de conhecimento. Você vai acumulando conhecimento. O que já aprendeu não esquece, e o que vai aprendendo vai acumulando. E você vai crescendo no entendimento. Amém? Então isso é o que a pessoa recebe quando recebe o Espírito Santo. E demais, a pessoa recebe a integridade, a pessoa recebe a fidelidade de Deus, a pessoa recebe, tudo que Deus é, ela passa a ser também. Ela passa a ser como Deus, como diz lá nas cartas, ele é sede santo como o Senhor é santo. Ela passa a ser santa, separada para Deus. Amém? Entenderam? Esta é a importância de ser batizado no Espírito Santo. Pouco se fala da importância de ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é a garantia da sua salvação, é a garantia do seu bem-estar aqui na terra. Diga graças a Deus. Olha que coisa linda. É a garantia da sua salvação e a garantia do seu bem-estar aqui na terra. Diga graças a Deus. É muito forte, irmãos. Por isso é que nós vamos agora buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, ser batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Coloquem-se de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. Coloquem-se de pé, vamos buscar a presença de Deus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Fechem também os seus olhos. Queridos, nós sabemos que o batismo no Espírito Santo é para aqueles que o buscam. Ele disse: buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Agora é hora de buscar, meu irmão. Agora é hora de buscar, minha irmã. É hora de abrir o seu coração e começar a dizer: meu Deus, eu quero essa proteção, esse revestimento na minha vida. Meu Deus, eu quero, Senhor, na minha vida, receber essa unção, essa capacidade de entender e interpretar a sua palavra. Meu Deus, eu quero receber nesta noite o teu caráter. Meu Deus, eu quero receber o teu caráter, o teu DNA, Senhor. Vem sobre a minha vida. Vem sobre o meu ser, meu Pai. Limpa o meu ser, purifica o meu ser e derrama do teu Espírito
Espírito sobre mim. Derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Diga: eu quero ser cheio, eu quero estar cheio da tua presença, eu quero transbordar com a tua presença hoje aqui. Isso, vai falando com Deus, vai recebendo essa virtude, vai recebendo essa unção, vai recebendo esse revestimento sobre a sua vida, meu irmão. Oh, isso é importante, isso é fundamental na nossa vida, isso é fundamental para a nossa salvação e para o bem-estar de todos nós. Vai buscando, meu irmão, vai buscando, minha irmã, vai se enchendo. É hora de você buscar, é hora de você receber. Diga para Ele: eu quero, Deus, eu quero desse revestimento, eu quero, Deus, dessa unção, eu quero, Deus, da tua virtude na minha vida. Eu quero, Senhor, sair daqui hoje transbordando, eu quero sair daqui hoje, meu Deus, revestido com teu poder. Isso, vai dizendo para Deus. Você já sabe a importância de ter o batismo no Espírito Santo, você sabe o que é e o que significa o batismo no Espírito Santo. Vai buscando, meu irmão, vai buscando, minha irmã, vai recebendo poder, vai recebendo a graça, vai recebendo a unção, vai revestindo, Deus, vai ungindo, Deus, vai ungindo cada pessoa, vai capacitando cada vida agora. Oh, aleluia. Oh, Santo Deus, vem agora sobre nossas vidas, vem agora sobre o nosso ser. É hora de buscar, é hora de adorar, é hora de dizer para Deus que você precisa dele, é hora de dizer para Deus que você necessita dele, é hora de dizer para Deus que você não pode ficar sem ele. Oh, Santo Deus, vem agora, Senhor, vem agora sobre cada vida, vem agora sobre cada pessoa, vem agora, Deus, sobre cada coração, vem agora, Deus, sobre cada ser que aqui está. Isso, meu irmão, vai dizendo: eu quero mais, eu quero ser revestido, eu quero unção na minha vida, eu quero, meu Deus, a sua virtude, o seu poder na minha vida. Aleluia. Chore canta labalá, suri canta labalá, tirere canta labalá, xiriri canta labalá, serere canta labalá, serere canta labalá. Isso, vai adorando a Deus, vai buscando a Deus. Não se canse, meu irmão, não se canse, minha irmã. É hora de buscar, é hora de adorar, é hora de se revestir, de receber a unção, de receber a virtude de Deus. Os obreiros podem andar pelo salão orando e falando em línguas. Isso, é hora de aquecer, é hora de se encher do poder de Deus. Aleluia. Xerere canta labalá, suri canta labalá, xerere canta labalá, surere canta labalá. Oh, vai descendo agora, Espírito Santo, vai descendo sobre cada vida, vai descendo sobre cada pessoa, vai renovando cada coração, vai revestindo cada vida, vai ungindo cada pessoa, vai derramando a sua virtude agora, Senhor, em o nome de Jesus. Queremos mais, muito mais. Isso, vai adorando, vai buscando, vai buscando, vai buscando, meu irmão. Move, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus, move, Espírito de Deus, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus. muitos estão, declare. Muitos estão feridos, Muitos oprimidos e aflitos. muitos oprimidos e aflitos. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e cante. Dor que faz o coração chorar, Pela perda, pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido, mas sei que o teu Espírito restaura corações, restaura
corações. Oh, Senhor. Cura, consola, Traz novamente. um sorriso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito, Senhor. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Diga para Ele: move, move, move. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma. Liberta. Cura, Espírito de Deus. Cura, Espírito de Deus. Declare isso, igreja. Deus move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus. Espírito de Deus, transforma. Liberta. Liberta. Cura, Espírito de Deus. Cura, Espírito de Deus. Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.